Cagarro de Bennu é o guardião do Templo da Terra. Ele ataca Régulos de Leão e Tema de Pégaso com seu poder a crucificação Anki. Quando estava prestes a queimá-los junto da Athena Sasha, o improvável acontece, centenas de dragões ascendentes apagam suas chamas. Aquele era Doku, o Cavaleiro de Ouro de Libra, que chega para o resgate. Sasha e Tema ficam surpresos, o Libriano estava vivo. Doku se aproxima do garoto e diz: "Sim, Tema, eu estou vivo e segui o cosmo de vocês para chegar até aqui. Finalmente eu voltei da outra dimensão." O espectro de Bennu se posiciona em frente do Libriano e diz: "Enfim você apareceu novamente. Mesmo eu tendo te dado aquela surra no templo de Atena, parece que não foi o suficiente." Doku começa a rir e responde: Realmente parece que eu tenho alguma conexão com você, Cagarro. No entanto, acho que devemos logo cortar estes laços, não é verdade?" Cagarro diz que é um encontro inesperado, mas concorda com o que o cavaleiro disse. Doku então fala: "Você machucou bastante Atena e os meus amigos, não é mesmo? Eu gostaria de lutar agora mesmo com você, mas ainda tenho coisas para fazer. Então espere um pouco, ok? Senhorita Atena, eu me desculpo profundamente pela demora da minha chegada. No entanto, posso finalmente entregar isso a você." Doku se ajoelha e estende sua mão para a deusa Atena, que sorri. A missão do Cavaleiro de Libra estava cumprida. Aquela era a sagrada armadura de Atena. O Pégaso, o Leão e até mesmo o Bennu ficam surpresos. Aquela era a armadura de Atena, o objeto que lidera a deusa até a vitória em uma guerra santa. A armadura que pode até mesmo controlar o destino dessa guerra santa, então ela era mesmo algo real. Sasha pega das mãos do cavaleiro aquela pequena estátua da deusa. Ela diz: "Bom trabalho, Doku. Certamente conseguir esta armadura e escondê-la deve ter sido difícil. Eu irei vestir esta armadura e certamente irei acabar com a Guerra Santa pela paz da Terra." O Cavaleiro de Ouro concorda com aquelas palavras, mas de repente pressente o perigo. Doku pega as espadas douradas da armadura de Libra e rapidamente corta o fogo negro que iria atingi-los. Aquele era um dos ataques de Cagarro. Mesmo estando de costas, o Cavaleiro de Ouro foi capaz de detê-lo, e de repente o Bennu se pronuncia: "Eu não deixarei nenhum de vocês acabar com esta guerra santa, porque eu não permitirei que vocês cheguem até o meu senhor Alone." Naquele momento o espectro concentrava suas chamas negras novamente. Sendo assim, Doku toma a frente da batalha e diz: "Tema e Régulos, peguem a senhorita Atena e então a levem embora o mais rápido possível. Eu irei criar uma brecha, rápido." Tema não queria se separar de seu mestre. Ele se lembra do que passou no castelo de Hades, achando que Doku teria morrido naquele lugar, e então o Pégaso diz: "Doku, depois de tanto tempo nos reencontramos e está parecendo como daquela vez no castelo de Hades." Nesse momento o Cavaleiro de Ouro fica sério e intensifica seu cosmo. Aquilo surpreende Tema, que observa o Cavaleiro de Ouro de costas e dizia em pensamento: "O que? Esse cosmo de Doku está diferente de antes e também o calor ferve dentro dele. Parece muito mais gigantesco e forte do que antes, inteiramente intenso." Tema então olha para o lado. Ele vê Sasha, que mesmo estando sem poderes, ainda reconhece nela o cosmo da deusa Atena. Ela estava olhando pelo Cavaleiro de Ouro, e de repente Doku diz: "Não me subestime, Tema. Eu sou o homem que retornou vivo do ataque de Hades. Além disso, a proteção do sangue divino de Atena da geração passada está correndo dentro de mim agora." Doku, que recebeu parte do sangue da Atena na Ilha Canon, agora intensifica seu cosmo para enfrentar o Bennu mais uma vez. E o Cavaleiro de Libra continua seu discurso: "Ter recebido essa proteção não foi nenhum acidente. O sangue dentro de mim está me dizendo que eu possuo um grande dever. Tema, você também tem um dever a cumprir: proteger a promessa que fez ao seu amigo, não importando o quanto vocês mudassem." Fechando os olhos, Tema se lembra de Alone e também de Doku. Ele então diz: "É isso mesmo, na época que eu estava no santuário eu sempre falava da Sasha e do Alone. Mesmo assim você sempre ouvia sorrindo, sempre me aparando." O Pégaso pega Atena em seus braços e corre dali junto com o Leão. Tema grita: "Doku, eu certamente irei cumprir a minha promessa com Alone, por isso que eu sou o seu discípulo." De costas, o Cavaleiro de Ouro escuta aquelas palavras. Cagarro de Bennu, sem perder tempo, aumenta suas chamas e diz que aquilo era uma comédia. De repente, o ataque do Bennu incandescente parte para cima de Atena e dos cavaleiros, porém a cólera dos 100 dragões de Doku o segura, como se fossem amarras impossíveis de se soltar. Cagarro fica irado. Doku conseguiu selar o seu Corona Blast, e em pensamento o Libriano dizia: "Isso mesmo, Tema, não pare de pensar em seus amigos. Eu acredito em você, e sua sinceridade certamente um dia irá se tornar uma flecha que chegará
brilhar até mesmo no coração de um deus. Aquelas palavras de Doku previam o que um dia iria acontecer, onde o Pégaso reencarnaria como Seiya, que conseguiu derrotar vários deuses. E essa frase de Doku não se remete à flecha de Sagitário, que Seiya já utilizou várias vezes, mas sim ao seu próprio nome, Saint Seiya, que significa a flecha estelar. Doku enfrenta Kagarro com todas as suas forças. Sua cólera dos 100 dragões anula o Corona Blast do espectro de Benuki e diz: como sempre você é um cara irritante. E Doku responde: fazer o que, né? Kagarro fecha o punho e concentra seu poder. Ele fala: você está tendo a proteção do sangue de Athena como ajuda? Que fragilidade. Nesse caso eu irei fazer cada gota desse sangue em você evaporar. Kagarro abre sua mão e dessa vez ele cria uma pequena bola de escuridão. De repente esse poder se expande. Kagarro invoca seu poderoso ataque Rising Darkness, a ascensão das trevas. Ele cria um sol negro com suas mãos e Doku se assusta. De repente ele sente algo estranho. Os líquidos de seu corpo estavam saindo em forma de vapor. Ele rapidamente se encolhe no chão para tentar se proteger daquela técnica, mas isso não adiantava. E Kagarro diz: é isso mesmo, esse sol negro transforma as redondezas em um inferno incandescente em poucos instantes. Assim como o sol da morte que acende em um deserto, o seu dever acaba aqui, Doku. Morra completamente seco. Debaixo de um poderoso sol negro, Doku estava sem meios de agir, ele simplesmente cai de joelhos diante daquela técnica. Aquele era realmente um inferno incandescente. O sol negro brilha com um intenso calor que evapora tudo ao seu redor. Enquanto estava de joelhos, Doku dizia em pensamento: que droga, os líquidos do meu corpo estão sumindo rapidamente. A minha garganta está queimando e não consigo respirar. A minha cabeça está... Doku rapidamente está ficando irreconhecível. Ele está secando cada vez mais e assim perdendo suas forças. Kagarro passa pelo cavaleiro que estava de joelhos e diz: você está tonto? Esse sol negro sou eu, queima tudo completamente. Doku nem sequer consegue respondê-lo. Diante daquelas chamas negras, o Libriano permanece em silêncio. De repente, olhando para aquele sol de escuridão, Doku escuta alguém o chamando. Nesse momento somos levados até as suas lembranças. Estávamos na China, mais especificamente na Cachoeira dos 5 Picos Antigos de Rozan. Alguém dizia: Doku, filho do tigre, a água da sua terra natal é boa, não é? Na terra, no seu corpo e até mesmo no seu coração. Ela permeia tudo com conforto. Você se parece com esta água. Não sinta sede nunca mais. Nunca sinta sede. Doku mergulha naquelas águas. Ele nada até o fundo daquele lugar e se encontra com um enorme dragão. O Libriano sorri em frente àquele ser colossal, que era quem proferia tais palavras. De repente, Doku diz: sim, meu mestre. O Cavaleiro de Ouro da constelação de Libra que foi treinado por um dragão. Qual seria a história que envolve o mestre de Doku? O grande dragão de Rozan. O sol negro brilha no céu. Doku secava cada vez mais, tendo seus líquidos drenados de seu corpo. De repente ele escuta alguém chamando por seu nome. E somos levados às suas lembranças do passado na antiga Cachoeira dos 5 Picos de Rozan. Doku, filho do tigre, a água da sua terra natal é boa, não é? Da terra, no seu corpo e até mesmo no seu coração. Ela permeia tudo com conforto, você se parece com ela. Doku mergulha naquelas águas e sorrindo ele vai até as profundezas, onde se encontra com um ser gigantesco que dizia: não sinta sede, nunca sinta sede. Aquele era um dragão de verdade, uma criatura colossal, que tinha uma presença de puro poder. Doku sorri olhando para o dragão e responde: sim, meu mestre. O dragão diz que isso era o suficiente para ele, que intensifica seu cosmo e começa a emergir. Doku, não entendendo o que estava acontecendo, chama por seu mestre. O dragão sai da água gritando: vá, Doku, eu morrerei como um humano. O cavaleiro grita por seu mestre, que se torna um dragão ascendente e voa até as estrelas. De volta ao presente, Kagarro sente uma gota cair em suas sapures. Era a chuva. Ele se assusta e olha para trás. Doku continuava de joelhos, porém uma aura em forma de dragão saía do cavaleiro e circundava o sol negro. Aquilo de alguma forma fez o céu escurecer e então a chuva caía. O Cavaleiro de Ouro então diz: agora eu me lembrei, Kagarro. Nunca tinha me ocorrido o porquê de eu nunca odiar você. Será porque era o único espectro que Aldebaran reconhecia? Não era isso, eu estava completamente errado. É devido à sua brutalidade e seus olhos, que pareciam tristes, assim como os do meu mestre. Kagarro fica surpreso com aquelas palavras do Libriano que continuava: quando eu conheci meu mestre, ele já tinha 1000 anos.
Quando ele era jovem e sua amada esposa morreu, ele não teve outra escolha a não ser emergir no caminho das lutas. Kagaho se surpreende pelo mestre de Doku ter vivido tanto tempo, por exatamente 1000 anos. Doku diz: meu mestre se tornou uma pessoa seca, após perder a pessoa que ele tanto amava. Ele não se expunha para mais ninguém. Meu mestre se afundou na solidão, rompendo ligações com as pessoas. Os seus punhos em pouco tempo cresceram com um gosto brutal. E seu tempo começou a ser comido como de uma pessoa solitária. O tempo da besta brutal, impelido somente pela tristeza. Logo a aparência do seu exterior começou a mudar gradualmente, até que se transformou em algo não humano, se tornando um dragão completo. Perdendo o controle com o coração seco, era a reparação por ter corrido em direção a um espírito maligno. Kagaho, você também está prestes a perder sua humanidade. Aquelas palavras chocam o espectro e de repente o sol negro juntamente do dragão são destruídos. A chuva cai sobre os dois guerreiros que se encaravam, Libra versus Bennu. Kagaho então pergunta: você diz que eu estou prestes a perder a minha humanidade? Doku responde que é isso mesmo. O Bennu esboça um leve sorriso e o Cavaleiro de Ouro continuava: pra onde você vai? Uma pessoa que não se mistura nem com os humanos nem com os espectros. Você nunca nem pensou em viver debaixo do sol? As chamas do Bennu continuavam queimando em forma de crucifixo egípcio. E então ele responde: não pensei, eu já joguei fora minhas emoções. Elas já são fantasmas. Eu vou queimar tudo completamente. Kagaho parte para o ataque. Com seu punho de chamas, ele acerta Doku. O espectro continua dizendo: você diz debaixo do sol. O que o sol me deu até agora, eu já não procuro mais nada. Se eu tiver somente um braço, já estará tudo bem. Eu não vou mais repetir. Se eu puder proteger o Senhor Alone, eu jogo fora até mesmo minha humanidade. Doku olha para Kagaho e então responde: será que o Senhor Aldebaran sentiu a mesma coisa? Um pássaro que se perdeu do sol. Eu vou fazer você voltar para o caminho. Em meio àquela chuva, o espectro responde: você diz que irá me fazer voltar ao sol, mas desde sempre eu nunca tive um lugar para voltar. Para mim que desistiu da humanidade. Aquelas eram as chamas não humanas e devastadoras. Essa é a transformação de Kagaho que intensifica suas chamas. Doku grita pedindo para que Kagaho pare com aquilo, e o espectro de Bennu solta um grito de ódio. Aquele poder era imenso. Um Bennu de fogo alça voo. O impacto foi tão grande que conseguiu jogar Doku para longe. O calor era tão intenso que Doku sente que a armadura de ouro estava começando a se dissolver. Esse cara é o Bennu. Será que ele apresenta ter esse tipo de força? Ele é inteiramente... De repente Doku se assusta e de dentro das chamas sai Kagaho de Bennu, que aos poucos começa a caminhar na direção do cavaleiro. Aquele espectro passou por uma transformação. Agora suas sapures carregavam partes flamejantes. Em silêncio Bennu caminha na direção do Libriano, que em pensamento dizia: Kagaho se tornou um demônio flamejante. O Bennu então fala: eu não preciso de mais nada, mesmo que eu queime tudo em volta de mim e eu mesmo morra. Doku pede para que Kagaho não faça isso, mas o espectro responde: estará tudo bem desde que aquela pessoa continue de pé, desde que seja para o Senhor Alone. Nesse momento Kagaho, com apenas um movimento de mão, cria uma intensa chama que atinge Doku. O Libriano aguenta aquele ataque e em pensamento diz: parece que ele vai me massacrar. Para proteger o Alone, ele chega a este ponto de rejeitar os outros. Isso é puramente raiva. Em meio às chamas, Kagaho vem voando como se fosse um Bennu. Olhando para Doku, ele diz: morra. Com seu braço em chamas, Kagaho pega o rosto do Libriano e voa até os céus. Ele fala: não sobrarão nem cinzas de você. E assim do alto ele arremessa Doku até o chão. O cavaleiro se machuca bastante e em pensamento diz: certamente são chamas de raiva, na verdade de tristeza. Kagaho, você e essa violência excessiva parecem... Como você consegue ir em frente movido por essa raiva? Doku então é jogado até o crucifixo de chamas que guardava um túmulo naquele local. E de alguma forma ele entra em contato com lembranças que não são dele. Alguém chamava por seu irmão. Doku se pergunta o que seria aquilo que estaria entrando em sua cabeça tão repentinamente. Um garoto pequeno dizia: você sempre está cheio de feridas por minha culpa, eu sou um peso nas suas costas. Doku se pergunta se aquele era Alone, porém não seria. Na verdade eles não se parecem nada. Então este jovem é...
O pequeno garoto então fala: adeus, por favor viva livremente, Cagarro. Aquele garoto salta de um local alto, jogando fora sua vida. Essa era a triste história do jovem Cagarro, que presencia o suicídio da sua pessoa mais querida. Ele corre para salvá-lo, mas já era tarde demais. Doku se choca com toda aquela história, e de repente, o punho de Cagarro iria acertá-lo, porém dessa vez o Libriano o contém, e então diz: Cagarro, é como eu pensava, você não se transformou completamente em um fantasma, você é um homem que conhece a dor de um ser humano. Naquele momento, Doku se vira para Cagarro e lágrimas caíam de seus olhos. Doku de repente se segura no espectro que o chama de maldito. O Libriano então fala: ainda agora, você sozinho continua a proteger tudo, não é verdade? Ainda agora você segue a sombra do seu irmão que não voltará mais. Doku intensifica seu cosmo enquanto imobiliza Cagarro. O espectro então grita que irá matar o Libriano. E em pensamento Doku fala: se você pretende seguir em um caminho que não seja humano, eu vou te levar para um que seja, Cagarro. Doku então começa a carregar Cagarro em direção dos céus. Aquela era a técnica proibida do dragão. O que acontecerá agora? Doku de Libra se segura em Cagarro e eleva seu cosmo. Em pensamento, o Cavaleiro de Ouro dizia: Cagarro, se aquele garoto que eu vi no meio das chamas faz parte do seu passado, você é o homem que conhece a dor de proteger uma pessoa. Você não irá se transformar em um monstro. Não, eu não irei deixar. Retorne ao sol, Cagarro de Bennu, o último dragão. Doku de Libra eleva seu cosmo até o limite. Ele se torna um dragão ascendente que voa aos céus junto com a ave Bennu. Aquela era a técnica proibida que Doku aprendeu observando a despedida de seu mestre deste mundo. Os dois guerreiros começam a subir o Lost Canvas em uma intensa velocidade. Era como um raio que corta as nuvens e as pinturas de anjo daquele lugar. Cagarro fica surpreso com aquela atitude e grita para Doku: me solte! No que você está pensando? Se continuarmos a subir assim, ascendendo aos céus, a fricção com a atmosfera irá destruir a minha Sapuris e a sua armadura. Porque faz isso, desse jeito você também irá morrer, Doku. As penas das Sapuris de Bennu já começavam a se trincar, até mesmo a armadura de ouro começava a ficar danificada. Doku de Libra começa a rir e então fala: é um mau hábito que eu tenho, eu não consigo abandonar aquilo que foi abandonado. Você tem olhos tristes que se pareciam com os do meu mestre, eu me lamento até hoje. No fim, antes de perder totalmente sua humanidade, ele se tornou um dragão ascendente e subiu por vontade própria até os céus, vivendo 1000 anos na solidão até o fim sozinho. Eu me lamento até hoje porque não fui junto com meu mestre. Da cachoeira de Rozan, Doku observou o fim de seu querido mestre alçando voo aos céus. Cagarro de Bennu se surpreende com aquela história e Doku segura firme o espectro dizendo: Cagarro, eu não quero mais largar ninguém sozinho. No entanto, enquanto você for um espectro e tiver raiva do mundo no qual você perdeu seu irmão, e enquanto você tentar destruir tudo em sua volta, nós não poderemos viver juntos. Então quem sabe possamos morrer juntos. O Cavaleiro Dourado de Libra sorria e Cagarro se espanta com aquelas palavras. Ele responde gritando: você está falando sério? Mesmo para que isso você tenha que perder a sua vida em prol de mim, um inimigo? Doku então responde: que homem totalmente covarde, se sacrificar em prol de alguém não é uma sensação que você sempre teve? Doku diz aquilo se referindo ao jovem Cagarro que se sacrificava pelo bem de seu irmão, e do atual Cagarro de Bennu que sacrifica sua humanidade por Alone. Naquele momento o espectro cai em si, e Doku continua dizendo: tudo bem em você ser um humano. De repente, uma intensa pressão os atinge. Os dois guerreiros acabaram de passar a atmosfera. Enquanto sua Sapuri se desintegrava em pensamento, Cagarro dizia: é isso mesmo? Eu posso proteger alguém como humano? Eu sou um humano, Senhor Alone. Eu posso ser um humano, Sui. Ultrapassando a atmosfera, os dois guerreiros conseguem ver a imensidão do planeta Terra e ao fundo o Sol. Cagarro lembra das últimas palavras do seu irmão mais novo: viva livremente, irmão. Quando o sol te banhar, a sua pele irá se esquentar. O meu sonho é andar sob o sol. Algumas lembranças do passado vêm à mente de Cagarro. Moedas caíam e vários homens apostavam em uma luta nas ruas. Era o Bennu na sua juventude, lutando para ganhar dinheiro e sobreviver com seu irmão mais novo naquele mundo que era tão cruel. Cagarro de Bennu então diz: Sui, para mim você não era um fardo. Era você quem me apoiava. Eu queria te proteger. Eu queria realizar os seus desejos. Era isso, somente isso.
Do seu ateliê, Alone percebe o que acontecia. Enquanto pintava o Lost Canvas, ele se assusta e diz o nome de Cagarro. O espectro de repente abre as asas de fogo de suas costas. Até mesmo Doku fica perplexo com aquilo. Ele diz: agora a cor das suas chamas mudaram. As chamas negras do Bennu agora eram vermelhas. As asas de fogo vermelho como de uma fênix saíam de suas costas. Cagarro então diz: o frágil sou eu. Doku diz o nome do espectro, porém antes de falar, Cagarro pega pelo pescoço. Essa era a última resistência do Bennu que diz: nesse caso eu vou. O espectro aperta o pescoço de Doku, que fica sem reação e pergunta: Cagarro, você ainda quer continuar lutando? E o espectro então responde: voltar à Terra em breve será impossível, então eu permanecerei aqui sozinho até o fim. Eu não deixarei você morrer comigo, Doku. O Cavaleiro de Ouro se surpreende com aquelas palavras. Ele pede para que Cagarro pare com aquilo. Porém o espectro estava decidido. Ele ativa sua Corona Blast, o golpe com mais variações de Cagarro de Bennu, a explosão da coroa solar. Com suas asas de fogo ele joga Doku em direção da Terra e ele em direção ao Sol. E vendo o espectro de costas, com aquelas asas e plumas de fogo, o Cavaleiro de Ouro estende sua mão. Cagarro em pensamento dizia: faz muito tempo que eu não sinto um pulsar assim. Entendo, na verdade esses batimentos são daquela garota. Eu disse que estava pronto para abandonar tudo, então Athena e os cavaleiros, vocês poderiam... Naquele momento ele tem uma lembrança de Alone que diz: Cagarro, o inferno é um lugar desolador, não há salvação naquele lugar. Enquanto pintava em meio aos mortos, o garoto com o poder de Hades chorava, e o Bennu observava tudo de joelhos perante seu senhor. Alone continua seu discurso: morto ou vivo, nada muda. A vida cheia de dor e dificuldades que nós deixamos para trás é só para abrir espaço para uma eternidade marcada de punições. Quando então alcançaremos um verdadeiro descanso? Eu quero salvar os mortos e os vivos, Cagarro, e também seu irmão mais novo, que provavelmente está em algum lugar do inferno. Isso tudo precisa ser mudado e recomeçado. Eu usarei meu quadro para criar uma nova morte que trará salvação. Nesse momento, Alone vira para o espectro e pergunta: Cagarro, eu sou um pecador? O espectro se assusta com a pergunta, porém resolve responder da seguinte forma: não, provavelmente você é o único capaz de fazer isto. E se isso for um pecado, então eu carregarei o fardo de todos os seus crimes, pois eu também desejo essa salvação. Você irá conseguir. Voltando aos seus pensamentos do presente, Cagarro dizia: Athena e Pégaso, aquele que vocês irão combater deixou tudo para trás, mas vocês ainda são uma parte dele. Vocês serão capazes de salvá-lo. Vocês chegarão até ele no fim desta batalha. Se vocês falharem, eu ressuscitarei e retornarei para protegê-lo. Naquele momento, Cagarro acaba se encontrando com o sol e perde sua vida. No horizonte, Alone pode observar uma imensa sombra de um pássaro de fogo. Ele para sua pintura no Lost Canvas e diz: obrigado por tudo, Cagarro. Não se preocupe mais, apenas descanse. Agora você voltou a ter a coloração que sempre foi sua verdadeira cor, fazendo referência às chamas negras de Cagarro que finalmente ficaram vermelhas. De repente vemos uma carruagem com cavalos decepados. Dentro dela está Pandora, que segura seu tridente e diz: o traidor Bennu não foi nada além de palavras, apenas isso. Mas você não terá que esperar por muito tempo, Bennu. Eu irei estraçalhar rapidamente a alma do seu querido Alone e a enviarei para você. A vingativa Pandora está indo de encontro ao templo maléfico de Plutão, onde Alone tem o seu ateliê. Qual será o desfecho dessa mulher? A carruagem de Pandora corre pelos céus do Lost Canvas, e o espectro, que seria seu cocheiro, dizia: ui, esse cosmo me assusta, então é esse o poder que Alone usa para se proteger, mas logo chutaremos seu traseiro. Para isso vamos buscá-lo aonde quer que ele esteja, eu realmente quero ver isso. Enquanto o espectro falava tudo isso, Pandora apenas ouvia seriamente, até que ela decide se pronunciar dizendo para que Sheshiri parasse com aquele papo chato. E o espectro responde que sim, e acata as ordens de sua mestra. O inimigo agora é Alone, é para onde Pandora vai. A representante de Hades na Terra então diz: primeiro iremos até o templo de Saturno. Sheshiri então pergunta: sério? Não iremos direto até o nosso objetivo? Pandora então educadamente responde: isso mesmo, alguém do nosso exército, ou melhor o meu cão mais obediente está nesse templo. Aquilo causa arrepios no cocheiro. O espectro Sheshiri se assusta com esse papo de cão. Qual será o cão que espera por seu amo no templo maligno de Saturno?
A resposta era nada mais nada menos que o juiz do inferno que ainda está vivo, Radamantes de Wynver, que rugia dentro daquele templo. O espectro Seshiri, ao se aproximar, tremia da cabeça aos pés. Enquanto isso, Pandora caminhava calmamente. Seshiri então diz: Senhora Pandora, seria melhor pararmos por aqui. Esse rugido me dá um frio na espinha toda vez que eu ouço. Talvez possa não ter se dado conta, mas desse jeito podemos ser assassinados pelo Senhor Radamantes. Apesar de toda essa preocupação de Seshiri, Pandora continua seu caminho com um rosto sério. Aquela mulher estava obstinada e permanecia em silêncio atrás de seu objetivo. A carruagem de Pandora corre pelos céus do Lost Canvas, e o espectro, que seria seu cocheiro, dizia: Ui, esse cosmo me assusta, então é esse o poder que Alone usa para se proteger, mas logo chutaremos seu traseiro. Para isso vamos buscá-lo aonde quer que ele esteja, eu realmente quero ver isso. Enquanto o espectro falava tudo isso, Pandora apenas ouvia seriamente, até que ela decide se pronunciar dizendo para que Seshiri parasse com aquele papo chato, e o espectro responde que sim, e acata as ordens de sua mestra. O inimigo agora é Alone, é para onde Pandora vai. A representante de Hades na Terra então diz: primeiro iremos até o templo de Saturno. Seshiri então pergunta: sério? Não iremos direto até o nosso objetivo? Pandora então educadamente responde: isso mesmo, alguém do nosso exército, ou melhor, o meu cão mais obediente está nesse templo. Aquilo causa arrepios no cocheiro. O espectro Seshiri se assusta com esse papo de cão. Qual será o cão que espera por seu amo no templo maligno de Saturno? A resposta era nada mais nada menos que o juiz do inferno que ainda está vivo, Radamantes de Wynver, que rugia dentro daquele templo. O espectro Seshiri, ao se aproximar, tremia da cabeça aos pés. Enquanto isso, Pandora caminhava calmamente. Seshiri então diz: Senhora Pandora, seria melhor pararmos por aqui. Esse rugido me dá um frio na espinha toda vez que eu ouço. Talvez possa não ter se dado conta, mas desse jeito podemos ser assassinados pelo Senhor Radamantes. Apesar de toda essa preocupação de Seshiri, Pandora continua seu caminho com um rosto sério. Aquela mulher estava obstinada e permanecia em silêncio atrás de seu objetivo. De repente, Pandora para e resolve responder o pequeno espectro dizendo: esse cão está devidamente adestrado, ele não morderá esta mão. Aquela mulher transmitia uma sensualidade e confiança inabaláveis. Seshiri ficava sem palavras e Pandora continua: se Radamantes voltar suas garras contra mim como um rebelde, eu o castigarei. Você não acredita, gato de quinta categoria? Pandora continua seu caminho, enquanto o espectro de gato fada Seshiri observava. Eis que à sua frente aparece de joelhos o espectro Valentine de Arpia, que é conhecido por ser o braço direito de Radamantes. Ele guardava a porta que levava até o seu senhor, e por isso Pandora se surpreende. Ela diz: Valentine, o que você acha que está fazendo? Abra a porta, tenho coisas a discutir com Radamantes. Valentine olha para aquela mulher e então fecha seus olhos novamente, dizendo: por favor, regresse, senhora Pandora. Nesse momento, o senhor Radamantes é presa de uma grande dor em todo o seu corpo. Isso foi criado pelo poder de Hades, que estava no sangue de Alone, que foi colocado no senhor Radamantes. Pandora então pergunta: e daí, o que você está fazendo? E Valentine responde: eu me assegurarei de que meu mestre seja capaz de lutar sozinho. Não posso deixar que ninguém entre até que ele domine este sangue. Calado, Seshiri olha para Pandora, que de repente ergue seu vestido e sua perna. Ela desce sua perna com força e o pequeno espectro se assusta, dando até mesmo um pulo para o lado. Seshiri não acredita, não pode ser, Pandora realmente fez aquilo. Até mesmo o olhar de Valentine era de surpresa. Pandora estava pisando no ombro do espectro, que estava de joelhos, e é o braço direito de Radamantes. Nesse momento, o espectro de gato fada Seshiri grita: Senhora Pandora, o que é isso? E a representante de Hades finalmente se pronuncia: não repetirei, abre esta porta, Valentine. O espectro celeste continua em silêncio, mas de repente ele responde: eu expliquei tudo claramente, porque você não entende. Valentine segura o pé de Pandora e continua dizendo: na realidade, a razão para que ele tenha recebido o sangue de Alone é essa ferida que recebeu quando esteve com você no santuário submarino de Poseidon. Esse homem a salvou enquanto seu coração ardia, não o envolva mais.
Pare de envolvê-lo em seus delírios sobre o Imperador Hades. Eu não deixarei que pisoteie ainda mais a dignidade de meu mestre. Aquele era o furioso Valentine de Arpia, que vai totalmente contra os planos de Pandora, porém o olhar de Pandora continua vazio. Ela força ainda mais a sua perna e com isso, Valentine é forçado contra o chão. Ele fica totalmente assustado com aquilo e o pequeno Cheshire começa a rir. Pandora também ria enquanto dizia: haha, sua dignidade, uma morte sem sentido, e o porquê desses gemidos de menina não é um espectro? Então pense que o que estou te pedindo é uma honra. Já que é tão rebelde, te treinarei adequadamente, já que Radamantes não fez. Te ensinarei como deve se curvar diante de seu mestre. Pandora, que tem domínio sobre os espectros, irá realizar um treinamento humilhante para um homem como Valentine de Arpia. Em frente àquele portão, Pandora dizia: teu mestre Radamantes era um cão obediente, Valentine. Era especialista em abanar o rabo. Vamos, eu vou te ensinar a fazer o mesmo. Valentine olhava com raiva para Pandora, até que aquela mulher segura seu queixo. Naquele momento, uma intensa eletricidade cai sobre o espectro. A consequência da insubordinação é a dor, a disciplina da humilhação, o nobre veneno. Valentine tentava aguentar a dor enquanto Pandora dizia: o que acha disso, Valentine? Que fique gravado em seu corpo. Cheshire observava espantado tudo aquilo, quando de repente Valentine resolve falar. Ele diz para Pandora: calha a boca, meu mestre não é um cão, ele não é um cão. Naquele momento, Valentine ataca com o poder da Arpia. Ele consegue afastar Pandora e também se levanta para enfrentar o inimigo. Pandora então começa a rir e diz: será melhor treiná-lo para que aprenda a não mostrar mais suas garras. É mais teimoso do que eu imaginei. Valentine então responde: não me importo com o que diga a meu respeito, mas não permitirei que engane esse homem tratando-o como um cão. A lealdade sincera do senhor Radamantes está cheia da mais pura nobreza, de modo que este homem tornou-se tão ardente como um demônio mais feroz, frio e ao mesmo tempo implacável, dirigindo uma de nossas frentes de batalha como um dos 3 juízes do submundo, chegando ao ponto de ele mesmo arrancar o seu próprio coração, para que assim ele esteja no campo lutando por seu mestre. É um dever sagrado. Enquanto Valentine dizia isso, nos é mostradas imagens de Radamantes e seus inimigos derrotados, porém de repente somos levados até algumas lembranças do passado, narradas pelo espectro de Arpia, que diz: eu sempre observava esse homem que ansioso esperava o dia de pôr sua vida em jogo, mas isso não seria de maneira alguma para alguém baixa como você, Pandora. Utilizando seu cosmo, Valentine inicia sua técnica mortal. Ele convoca as arpias que o rodeiam. O obstinado espectro de Arpia encara Pandora de frente. Seu desejo é acabar com aquela mulher que manipulou seu mestre Radamantes de Wyvern. Valentine de Arpia enfrenta Pandora. Ele eleva seu cosmo e assim cria várias arpias com seu poder. O espectro que acompanha Pandora, Cheshire de Gato Fada, fica surpreso e afirma que aquelas arpias foram invocadas pelo cosmo de Valentine. Pandora simplesmente esboça um sorriso em seu rosto e ela diz para Valentine: que maneira é esta de falar comigo? Parece mais devaneios de um menino imaturo. Que tipos de sonhos podem ter aqueles que nasceram sob as estrelas malignas? Desde o princípio, suas vidas são propriedade do Senhor Hades, e como eu sou sua irmã mais velha, posso manejá-los como quiser sem nenhum problema. Valentine então grita: sua maldita cadela persistente, e assim o espectro utiliza o seu golpe doce chocolate. As arpias ali presentes rodeiam Pandora e assim começam a sugar sua energia vital. Cheshire se assusta e grita por sua senhora Pandora, mas era em vão. O espectro não era do mesmo patamar de Valentine, o braço direito de Radamantes. O espectro de Arpia então se pronuncia: essas arpias devorarão suas forças vitais e também sua alma. As almas obstinadas e apaixonadas provavelmente têm um sabor doce para elas, e também isso acaba agora. O senhor Radamantes e eu não somos seus cães de estimação, Pandora. Como o guardião de Júpiter que serve ao senhor Alone, esse homem também estará pronto para cumprir sua missão. As arpias continuam sugando a vida de Pandora. Enquanto isso, Valentine se vira e vai na direção do grande portão que o separa de Radamantes. Ele então diz: aqui acaba sua persistência, Pandora. E senhor Radamantes, lhe rogo que desperte logo, para que possamos lutar novamente como companheiros. De repente o espectro ouve uma voz:
Que estupidez! Você se esqueceu da missão dos espectros? Obedecer a esse humano Alone? Você é pior do que um cão de rua. Valentine de Arpia se espanta com aquelas palavras. Sheshiri, que também tinha sido atacado, observa o regresso de sua mestra. Pandora, a irmã mais velha de Hades, supera a técnica de Valentine. Com toda a fúria, aquela mulher se ergue entre as arpias e diz: não vale a pena tentar adestrar você, te matarei. Valentine de Arpia enfrenta Pandora, ele eleva seu cosmo e assim cria várias arpias com seu poder. O espectro que acompanha Pandora, Sheshiri de Gato Fada, fica surpreso e afirma que aquelas arpias foram invocadas pelo cosmo de Valentine. Pandora simplesmente esboça um sorriso em seu rosto e ela diz para Valentine: que maneira é esta de falar comigo? Parece mais devaneios de um menino imaturo. Que tipos de sonhos podem ter aqueles que nasceram sob as estrelas malignas? Desde o princípio, suas vidas são propriedade do Senhor Hades, e como eu sou sua irmã mais velha, posso manejá-los como quiser sem nenhum problema. Valentine então grita: sua maldita cadela persistente, e assim o espectro utiliza o seu golpe doce chocolate. As arpias ali presentes rodeiam Pandora e assim começam a sugar sua energia vital. Sheshiri se assusta e grita por sua senhora Pandora, mas era em vão. O espectro não era do mesmo patamar de Valentine, o braço direito de Radamantes. O espectro de Arpia então se pronuncia: essas arpias devorarão suas forças vitais e também sua alma. As almas obstinadas e apaixonadas provavelmente têm um sabor doce para elas, e também isso acaba agora. O Senhor Radamantes e eu não somos seus cães de estimação, Pandora. Como o guardião de Júpiter que serve ao Senhor Alone, esse homem também estará pronto para cumprir sua missão. As arpias continuam sugando a vida de Pandora. Enquanto isso, Valentine se vira e vai na direção do grande portão que o separa de Radamantes. Ele então diz: aqui acaba sua persistência, Pandora. E Senhor Radamantes, lhe rogo que desperte logo, para que possamos lutar novamente como companheiros. De repente o espectro ouve uma voz: que estupidez! Você se esqueceu da missão dos espectros? Obedecer a esse humano Alone? Você é pior do que um cão de rua. Valentine de Arpia se espanta com aquelas palavras. Sheshiri, que também tinha sido atacado, observa o regresso de sua mestra. Pandora, a irmã mais velha de Hades, supera a técnica de Valentine. Com toda a fúria, aquela mulher se ergue entre as arpias e diz: não vale a pena tentar adestrar você, te matarei. Os raios disparados por Pandora atingem Valentine de Arpia. Sua técnica doce chocolate é desfeita e o espectro cai no chão. Sheshiri fica feliz por Pandora estar bem. Ela pega sua lança tridente e parte para o ataque. Suas palavras são as seguintes: adeus, Valentine. Caído no chão, o fim é inevitável. Valentine de Arpia irá receber o golpe fatal de Pandora. Porém, de repente ela para. Pandora sente um cosmo intenso. Sheshiri grita dizendo para ela que é perigoso. O melhor é que ela se afaste daquela grande porta. Valentine também está surpreso, enquanto uma voz diz: assim finalmente consegui controlar o poder divino que reside neste corpo. De repente a porta de aço começa a ser destruída de dentro para fora. Aquele é Radamantes de Wyvern, que retorna para a batalha. Esse é o regresso do mestre de Valentine, com um corpo dotado de poder divino. Radamantes está de volta. Finalmente ele conseguiu dominar o sangue divino que corre em seu corpo. Radamantes regressa fortalecido pelo sangue de um deus. Todos ali presentes estão completamente surpresos. O poder de Radamantes de Wyvern era colossal. Ele facilmente destrói a porta e grande parte das paredes que a cercava. O dragão Wyvern sai de sua caverna. Em pensamentos, Valentine de Arpia dizia: Senhor Radamantes, você é incrível. Destruiu a porta apenas por se aproximar. O poder de um deus é assim tão violento. De dentro daquele buraco, Radamantes de Wyvern caminha para a saída. A presença imponente daquele homem era insana. Aquele espectro, conhecido como um dos 3 juízes do inferno, parecia até mesmo outra pessoa. Valentine de Arpia ainda estava assustado e não conseguia disfarçar o seu olhar de espanto. Ele, gaguejando, dizia: Senhor Radamantes. E o seu mestre responde: eu ouvi tudo o que disse, Valentine, sobre sua lealdade a mim e sobre o que eu deveria fazer. Valentine percebe que a voz de seu mestre soa muito calma. É como se aqueles rugidos de dor não fossem mais reais. Radamantes então ordena: vá para o lado, tenho que falar com a senhora Pandora. Pandora espera sorridente por seu cão adestrado. Em pensamento, Valentine dizia: será que ele irá entender
Com a ausência de Hades, a posição de liderança desta mulher não significa mais nada. Essa mulher pisoteou nossa credibilidade, indo por sua própria conta ao santuário submarino, colocou um terrível peso sobre as costas do Senhor Radamantes e, além disso, tomou a decisão particular de enviar Sílfide de Basilisco e outros espectros da tropa do Senhor Radamantes a uma morte inútil, tratando-os como se fossem cães. Mas esse menino, que tem a alma mais pura do mundo, saberá enviar o Senhor Radamantes para o campo de batalha mais apropriado, lugares dignos de seu coração guerreiro e orgulhoso. É hora de cortar esses laços. Radamantes de Wyvern e Valentine de Arpia estão frente a Pandora. Ela começa a rir e diz: falar comigo? Não acha que uma discussão entre nós não faz nenhum sentido, Radamantes? Porém o sério Radamantes responde: será este punho que falará. Ele concentra seu cosmo nas mãos. Radamantes ergue seu punho na frente de Pandora para utilizar todo o seu poder. A irmã de Hades se assusta e não sabe o que pode esperar do juiz que dispara seu ataque. Porém, para surpresa de todos, Radamantes acerta Valentine de Arpia. O juiz do inferno ataca seu braço direito na frente de Pandora. O espectro de Arpia não entende por que seu mestre fez tal coisa. Nesse momento, Radamantes se pronuncia: lhe peço perdão pela descortesia de meu subordinado, senhora Pandora. É tudo culpa da lealdade que ele tem a mim, te peço desculpas. Pandora então responde: depois de tudo, um cão sem disciplina não passa de um vagabundo, mas fazer o que, né? Ajoelhe-se. Naquele momento, Valentine, que estava ferido e já de joelhos, observa uma cena que não entende. Seu mestre Radamantes se ajoelha perante Pandora, que pisa no ombro do juiz do inferno, dizendo: a partir de agora deve ser um cão fiel, unicamente a mim e ao senhor Hades, Radamantes. Nesse momento, Wyvern responde que sim, senhora Pandora. Valentine não aguenta e grita: por favor, pare com isso, senhor Radamantes. O ferido espectro de Arpia eleva seu cosmo, suas asas se abrem e Radamantes observa seu subordinado. Seu olhar para Valentine já dizia tudo. Juntando o que resta de suas forças, o espectro de Arpia se levanta. Ele tapa o buraco feito em seu corpo pelo punho de seu mestre, porém Valentine já havia perdido muito sangue. Até que então ele se pronuncia: não entendo, por que se deixar levar pelos devaneios dessa mulher? Por que a obedece? Essa mulher irá destruir a sua dignidade, fará de você um cão, e ainda assim você a segue. Radamantes serenamente responde àquele que foi seu subordinado desde sempre: minha lealdade total é ao exército de Hades. Não é isso que se trata a fidelidade, Valentine. O espectro de Arpia se surpreende com tais palavras e diz: agora sim eu percebo, é a sua nobreza o que sempre me fascinou, mas nesse caso não há outra opção. É necessário pensar como um guardião dos astros malignos, para evitar que os inimigos façam frente ao ideal do senhor Alone. Peço que saia. Você é um homem que vive com tanta nobreza, mas se ainda assim insiste em seguir o caminho escrito por esta lealdade, pelo menos irei me encarregar desta mulher. Valentine de Arpia eleva seu cosmo ao máximo. Seu alvo é Pandora, a representante de Hades na Terra. Diante a inquebrável lealdade de Radamantes, Valentine reage com um golpe extremamente violento. Valentine de Arpia, que enfrentou Pandora, a irmã de Hades na Terra, e até mesmo foi ferido fatalmente por seu mestre Radamantes, agora eleva seu cosmo para se vingar de Pandora. Esse é um golpe motivado pela lealdade e determinação. Será que irá conseguir atingir Pandora? Valentine de Arpia concentra o poder em suas mãos e lança contra ela. Em pensamento ele dizia: senhor Radamantes, no final das contas fui eu que não pude compreender teu sentido de nobreza, mas pelo menos, antes de morrer, desejo que possa seguir teu caminho sem se sujar por esta mulher. Esses eram os mais nobres sentimentos de Valentine, que queria o bem para seu mestre Radamantes. Aquele golpe carregava o desejo mais profundo de seu coração. Porém foi tudo em vão. Radamantes de Wyvern para o golpe de Valentine com apenas uma mão. Ele segura aquele poder que iria atingir Pandora. Sem dizer uma palavra, Radamantes encara seu subordinado, e na mente de Valentine se passa o seguinte: mas é claro, é a sua maneira de ser. Nossas formas de ver as coisas são diferentes. E foi por isso que me trouxe essa admiração por você. Valentine aguarda o julgamento de Radamantes de Wyvern, um dos 3 juízes do submundo. Dessa vez, Radamantes irá devolver o ataque de seu vassalo, e o espectro de Arpia somente pensava que nesse caso seria necessário que seus sentimentos sejam destruídos ali mesmo, pelas próprias mãos de Radamantes. Escolhendo ser destruído por seu próprio mestre, esse é o aflito golpe de Wyvern. A máxima precaução é disparada. O poder de Radamantes gera um enorme clarão naquele lugar. Uma intensa destruição abala o templo maléfico.
Valentine de Arpia, que enfrentou Pandora, a irmã de Hades, na Terra, e até mesmo foi ferido fatalmente por seu mestre Radamantes, agora eleva seu cosmo para se vingar de Pandora. Esse é um golpe motivado pela lealdade e determinação. Será que irá conseguir atingir Pandora? Valentine de Arpia concentra o poder em suas mãos e lança contra ela. Em pensamento ele dizia: Senhor Radamantes, no final das contas fui eu que não pude compreender teu sentido de nobreza, mas pelo menos, antes de morrer, desejo que possa seguir teu caminho sem se sujar por esta mulher. Esses eram os mais nobres sentimentos de Valentine, que queria o bem para seu mestre Radamantes. Aquele golpe carregava o desejo mais profundo de seu coração. Porém foi tudo em vão. Radamantes de Wyvern para o golpe de Valentine com apenas uma mão. Ele segura aquele poder que iria atingir Pandora. Sem dizer uma palavra, Radamantes encara seu subordinado, e na mente de Valentine se passa o seguinte: mas é claro, é a sua maneira de ser. Nossas formas de ver as coisas são diferentes. E foi por isso que me trouxe essa admiração por você. Valentine aguarda o julgamento de Radamantes de Wyvern, um dos 3 juízes do submundo. Dessa vez, Radamantes irá devolver o ataque de seu vassalo, e o espectro de Arpia somente pensava que nesse caso seria necessário que seus sentimentos sejam destruídos ali mesmo, pelas próprias mãos de Radamantes. Escolhendo ser destruído por seu próprio mestre, esse é o aflito golpe de Wyvern. A máxima precaução é disparada. O poder de Radamantes gera um enorme clarão naquele lugar, uma intensa destruição abala o templo maléfico, e de repente a poeira começa a se abaixar. Radamantes observa, aquela seria a silhueta de seu subordinado. Valentine aparecia aos poucos entre aquela fumaça. Ele estava de joelhos perante seu mestre. Pandora fica indignada e diz: mas que sujeitinho é esse? E Radamantes aguarda seu subordinado, que mesmo estando com sua sapures toda destruída e sangrando muito ainda, diz: ah, antes de morrer poderia fazer um último desejo? Você deixa que o tratem como um cão e está disposto até mesmo a me matar. Sua lealdade ao Senhor Hades é absoluta, então nesse caso, faça valer sua posição como espectro até o final. Radamantes se surpreende com as palavras ditas por Valentine, que continua falando: servi-lo dia após dia foi para mim uma honra. Desculpe não permanecer junto a ti até o final, mas esse desejo representa meu último ato de lealdade contigo, Senhor Radamantes. E essas se tornam as últimas palavras de Valentine de Arpia, que morre de joelhos com seu último desejo para o seu mestre. Sheshiri observa a morte do espectro, e Radamantes então finalmente se pronuncia: foi você que se interpôs, Valentine. Pandora se cansa daquilo e começa a andar e então diz: vamos, já nos desfizemos desse cão vira-lata, não é verdade? Radamantes responde que sim e então a segue, deixando para trás o corpo de seu braço direito. Em pensamentos, o juiz do submundo dizia: isso mesmo, serei um espectro até o final, minha alma necessita disso, necessita do Senhor Hades, como os humanos necessitam do sol. Não importa se é o bem ou o mal, os sentimentos ou a razão, você que também nasceu sob uma estrela maligna, também deveria ser assim. Adeus, Valentine. Radamantes segue seu caminho sem olhar para trás. Ele está obstinado e continua seguindo em frente com Pandora e Sheshiri. A irmã de Hades na Terra então diz: ah, e eu que achei que tínhamos nos livrado dessa gente problemática. Andando no corredor, de repente Pandora é atacada. Vários meteoros são disparados na sua direção. Aqueles golpes estavam prestes a atingi-la, porém sem mover um músculo sequer, Pandora é protegida. Radamantes utiliza as asas das sapures de Wyvern para protegê-la. E Pandora então diz: como eu imaginei são vocês. Estão vagando e criando aborrecimentos por aí. Era Tema e Regulus. O Pégaso diz: sua imbecil, o que você faz tão distante do seu precioso Senhor Hades, Pandora? Seria melhor que se apressasse e voltasse logo para o lugar de onde veio, antes que tratemos de destruir seu amado Senhor Hades, Pandora. Essas eram as palavras do raivoso Pégaso, que junto do Cavaleiro de Ouro Regulus de Leão protegiam Sasha, a deusa Atena daquela era. Pandora olha para eles e sorri. Ela então se pronuncia: pobres idiotas ignorantes, e o que me importa é que de qualquer maneira vamos acabar com todos vocês. Menininha Atena, aqui e agora chegará o seu fim. 3 contra 3, esse seria um confronto inevitável. Com certeza uma emocionante batalha de cosmos estava prestes a começar. Pandora continuava dizendo: vocês lutam mesmo quando não sabem o que esperam no fim do caminho. Atena é uma deusa da guerra somente no nome. Será que deveria te mostrar quem reina nesse campo de batalha? O espectro Sheshiri de Gato Fada mostra sua língua e provoca os cavaleiros de Atena. Aquelas duras palavras atingem Sasha, que havia perdido seus poderes de deusa.
Pandora então jura: eu cortarei a sua cabeça, Atena. Os destinos se entrelaçam no campo de batalha, agora é a hora de lutar com frieza. E o entrometido Xerxes então decide falar também, dizendo assim: sim, é isso mesmo, ainda tinha raiva de você pelo que aconteceu em Jamiel, agora vamos ajustar nossas contas, Pégasus. Tema então se assusta e pergunta: Xerxes, você ainda está vivo? E o espectro responde: é claro que sim, está tirando sarro de mim, Pégasus. Em outra luta provavelmente eu teria vantagem, creio que não será possível de você vencer, já que o faria em pedaços. De repente Radamantes interrompe aquela conversa com suas asas, chamando assim a atenção de nossos protagonistas. A sensação que o juiz do inferno emana é aterrorizante, o seu cosmo era tão sinistro que até Xerxes fica surpreso. Regulus e Tema observam o espectro que chega mais à frente, e o Pégaso comenta: esse sujeito dá apenas um passo à frente, porém, e Regulus completa: sua presença intimida. Tema fica surpreso, até mesmo Regulus de Leão sentiu a pressão do poder de Radamantes. Olhando para o lado, ele observa que o Cavaleiro de Leão estava emanando uma aura insana. O pequeno leão estava prestes a mostrar suas presas. O Pégaso fica sem palavras. Pandora começa a rir. Parece que o Cavaleirinho Dourado tem gana de lutar, não é verdade? Nesse caso, que comece a batalha, Radamantes. O espectro que tem o sangue divino correndo em suas veias abre suas asas. Aquele era o dragão Wyvern, que diz: sim, senhora Pandora, o juiz do inferno estava prestes a atacar. Com sua boca ele concentra o poder do dragão Wyvern, uma enorme energia como se fosse um rugido. O chão à sua volta começa a se despedaçar com aquele poder, e até mesmo Xerxes se desequilibra e tapa seus ouvidos perante aquela técnica sonora. Tema fica surpreso. O que? Só um rugido e ele fez tudo isso? Naquele momento os cavaleiros nem sequer tiveram tempo de reagir. O rugido de Wyvern os joga na parede com seu impacto sonoro. E Pandora então se pronuncia: o que, não gostou? Não podem suportar sequer um suspiro do Wyvern. Porém de repente algo chama a atenção de Pandora e Radamantes. Em meio àquela fumaça, algo começa a acontecer. Pandora em pensamento dizia: mas como? Uma luz dourada que brilha através do pó dos escombros. Esta luz detestável é... A poeira começa a se dissipar e então vemos que aquela luz dourada é emitida por Sasha, a deusa Atena. Pandora e até mesmo Tema ficam surpresos com o que veem. E frente à jovem deusa, sua pequena estátua flutuava. Enquanto isso, Sasha dizia: não deixarei você ferir Tema e Regulus, Pandora. Esta estátua divina me disse como proteger os meus cavaleiros. Seu tamanho foi reduzido para poder me ajudar a alçar muitas vitórias. Não posso perder aqui. Pandora então fica chocada e diz: a estátua de Atena não pode ser. Aquilo é a peça que pode destruir todo o mal. De repente uma enorme luz é emitida de Sasha. Ao dissipar do clarão, vemos o quão deslumbrante é o traje da deusa da justiça. Essa é a lendária armadura de Atena. A dourada armadura de Atena é magnífica e a deusa flutuando no ar aos poucos desce ao chão. Sasha então responde Pandora: definitivamente quem domina o campo de batalha sou eu, a deusa da guerra. Acabo de abandonar o meu lado humano para cumprir com minha promessa. Regulus de Leão então diz: que incrível, essa é a armadura de Atena. E Tema responde: sim, agora é impossível perdermos para eles. Pandora está indignada e então chama Atena de maldita, porém Sasha parece cansada e segurando seu escudo e seu báculo ela tenta se equilibrar. Tema percebe que tem algo errado e de repente Atena quase cai, deixando seu elmo cair no chão. Pandora percebe o que estaria acontecendo e então diz: Atena, não me diga que por acaso não consegue controlar esta armadura? Sério mesmo? A invencível deusa Atena da guerra contida por sua própria armadura? Isso é maravilhoso, mas é claro, agora que perdeu seu cosmo e seu poder de deusa, não é nada mais que uma garota. Essa armadura é uma proteção pesada demais para você. Deve se sentir satisfeita, Atena. Agora tem essa humanidade que tanto desejas. E agora não gostaria de morrer junto de seus amigos, Pégaso e Alone? A maléfica Pandora parte para o ataque. Em um instante ela acerta um chute no rosto da Atena Sasha. Tema fica irado e grita por Sasha, atacando Atena, que agora é uma humana. Essa seria a patada de Pandora.